Agora nós vamos analisar uma charge, que é um texto que junta a linguagem verbal e a não verbal, em geral para fazer uma crítica, para fazer uma observação sobre algum fato. No caso da charge que nós vamos analisar, não vai apresentar palavras, no sentido como nós conhecemos, mas vai haver uma representação das palavras. Já já a gente vê isso direitinho. Observe esta primeira imagem da charge. O que nós temos inicialmente? Um homem, representando um líder, vem seguido de algumas pessoas. Ele se aproxima de um outro homem. E a gente percebe que ele começa a falar com o outro. Observem o balão, como está representada a fala. Nós temos aí um balão que representa as palavras, os argumentos que ele está dizendo. O outro está ouvindo. Observem a expressão do que está ouvindo. Observem também os gestos do primeiro debatedor. Vamos chamar do primeiro líder. A próxima imagem, nós já temos um outro movimento. O segundo homem, que estava sozinho, ele agora começa a falar. Observem a diferença dos dois balões. O primeiro debatedor fala em uma direção, quer dizer, ele apresenta determinados pontos de vista, e o segundo fala em outra direção, representada aí pelas listas que estão numa outra posição. Então, eles têm argumentos contrários. Eles não estão concordando nas ideias, eles estão apresentando ideias opostas. Agora vocês observem a próxima imagem. O que acontece com os balões? Observe que o balão do primeiro homem começa a entrar dentro do balão de fala do segundo homem. O que isso significa? Será que isso significa aquilo que a gente falou anteriormente, do convencimento, da persuasão? O segundo homem está apresentando argumentos que estão convencendo o primeiro, ou que estão sendo superiores aos argumentos do primeiro. E agora a gente vai ver, então, algo bem interessante acontecer nas duas próximas imagens. Observem como o balão de fala do primeiro homem cada vez diminui e vai sendo, digamos assim, engolido pelas palavras do segundo. E algo mais acontece. Observaram? As pessoas que estavam junto com o primeiro homem, elas começam a passar para o lado do segundo. Estão observando isto? Na próxima imagem, a gente já tem, então, o primeiro debatedor praticamente sem palavras, né? Ele foi convencido, ou pela expressão dele no último, ele nem foi tão convencido, mas ele não apresentou argumentos melhores. E as pessoas passaram a seguir todas o segundo homem. Olha só. Então, este balãozinho, o último balãozinho, ele nos mostra que houve um convencimento, se não da pessoa que estava falando, mas dos outros que estavam ouvindo. É tanto que eles passaram a seguir o segundo homem e saem com ele. O primeiro fica aí triste, vocês estão vendo? Esta charge, ela mostra para a gente o poder da palavra, o poder da persuasão, de como as pessoas, muitas vezes, tendem a seguir aqueles que apresentam argumentos mais convincentes. Num debate, é comum as pessoas, muitas vezes, ficarem mais exaltadas, ficarem dominadas pela emoção, e elas podem desconfigurar o debate, começar a falar de outras coisas que não têm muito a ver. Então, tem essa frase aqui que é bem interessante, que diz assim: mentes pequenas falam de pessoas, mentes medianas falam de coisas, mentes grandes falam de ideias e propósitos. Então, o objetivo de um debate é falar de ideias e propósitos.
Mas muitas vezes, quando as pessoas não têm argumentos, elas começam a atacar a outra pessoa. E isso sinaliza exatamente para o que está colocado aí. Mentes pequenas, não têm ideias, não têm argumentos. E aí começam a atacar ou repetir frases que são muito ouvidas, que não são pensadas. Só repetir frases que todo mundo diz, para encerrar logo a conversa. Então, o que é preciso para um debate não virar briga? Para um debate não virar briga, devemos dar direito a todos os participantes de poderem expressar suas opiniões e argumentos, não interferir quando o outro participante ou os outros participantes estiverem expondo suas opiniões e argumentos, que é o saber ouvir, que é muito difícil, né? Ficar ouvindo o que o outro tem a dizer. E respeitar os participantes, para não ofender com palavras ou gestos como xingamento, zombaria, palavras de baixo calão, gestos obscenos, ou seja, não agredir nem física nem verbalmente. Hoje, inclusive nas redes sociais, que é um espaço de muito debate, muitas vezes não de ideias, infelizmente, mas a gente vê muitas situações em que as pessoas logo partem para o xingamento, para as palavras de baixo calão, ou só para a repetição de frases sem sentido. Por quê? Sinaliza que as pessoas não têm bons argumentos. E a gente tem aqui, então, uma frase de um filósofo grego que diz o seguinte: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las.